A fama tem um brilho que cega. Por trás dos holofotes, há segredos, pactos e histórias que o público nunca deveria conhecer. Celebridades que pareciam intocáveis, mas acabaram envolvidas em circunstâncias tão sombrias que até hoje dividem opiniões. Seriam apenas coincidências trágicas, ou sinais de algo muito mais profundo, de forças que operam nas sombras do mundo do entretenimento. Hoje, no Enigmas das Sombras, você vai conhecer os casos mais misteriosos de celebridades que talvez tenham pagado um preço alto demais pela fama. Tudo começa com Marilyn Monroe, o ícone máximo de Hollywood, linda, poderosa e cercada pelos homens mais influentes dos Estados Unidos. No auge da carreira, ela parecia ter tudo, mas bastou se aproximar de figuras políticas poderosas, inclusive do então presidente John F. Kennedy, menos para sua vida desmoronar. Em 1962, ela foi encontrada morta oficialmente por overdose acidental, mas as contradições no relatório são gritantes. Frascos vazios que apareceram e desapareceram, testemunhas silenciadas e uma ligação misteriosa feita para a Casa Branca, poucas horas antes de sua morte. Alguns afirmam que Marilyn sabia demais, que tinha informações capazes de abalar o governo americano. Outros acreditam que foi vítima de uma rede muito maior, uma que controla não só a política, mas também a cultura e a própria percepção pública. E o que dizer de Michael Jackson? O rei do pop foi muito além da música. Menos ele mexia com a mente das pessoas, transformava tendências e quebrava barreiras culturais. Mas, à medida que seu poder crescia, começaram as acusações, os escândalos e as perseguições. Em 2009, sua morte chocou o mundo. A causa oficial: uma parada cardíaca provocada por medicamentos. Mas as investigações mostraram inconsistências. Michael havia dito em entrevistas que estava sendo seguido, que eles queriam calar sua voz, e que havia uma conspiração contra ele. Pouco antes de morrer, ele declarou: há uma conspiração. Eles estão tentando me destruir. Quem eram eles? Ninguém nunca soube. E o mistério continua. Outro caso que mergulha nas sombras é o de Britney Spears. Por mais de uma década, ela viveu sob uma tutela controlada pelo próprio pai, sem poder tomar decisões básicas da própria vida. Tudo isso enquanto continuava lucrando milhões. Nos bastidores, documentos e gravações indicavam que Britney vinha sendo medicada à força e manipulada por interesses empresariais gigantescos. Quando finalmente conseguiu liberdade, revelou que havia sido mantida em um verdadeiro cativeiro psicológico. Muitos acreditam que Britney é apenas um exemplo público de algo muito maior. Um sistema de controle da mente e da imagem, usado para moldar comportamentos e controlar massas. Agora, imagine um dos artistas mais influentes da história moderna, Kanye West. Genial, excêntrico e controverso, ele nunca teve medo de desafiar a indústria. Mas toda vez que falava demais, algo estranho acontecia: menos cancelamentos, internações súbitas, crises públicas. Em 2016, após um discurso no palco criticando grandes nomes da indústria e o governo, Kanye foi levado involuntariamente para um hospital psiquiátrico. Desde então, seus fãs acreditam que ele sabe mais do que deveria, e que as figuras de poder que ele menciona em suas músicas não são apenas metáforas. Kanye fala de manipulação, de controle mental e de forças invisíveis que regem o mundo da fama. Coincidência? Ou grito de socorro? Outro mistério cercado por especulações é o da cantora Amy Winehouse. Seu talento era inegável, mas sua vida pessoal foi marcada por caos, vícios e pressão extrema. Amy morreu aos 27 anos, menos mesma idade em que outras lendas, como Kurt Cobain, Jim Morrison e Janis Joplin, também morreram. Esse padrão criou o mito do Clube dos 27, uma coincidência sombria que envolve artistas talentosos que tiveram ascensão meteórica e quedas trágicas. Muitos acreditam que esses artistas não foram apenas vítimas de seus próprios demônios, mas de um sistema que os consome até o último suspiro. Falando em Kurt Cobain, o vocalista do Nirvana se tornou a voz de uma geração. Seu suicídio, em 1994, deixou o mundo em choque, mas desde o início, o caso foi cercado de contradições. O ângulo do tiro, a letra ilegível da suposta carta de despedida, e o fato de que a arma foi encontrada com impressões digitais parciais. Testemunhas afirmam que Kurt planejava deixar a banda e iniciar uma nova fase artística, mas dias depois, foi encontrado morto. Teorias apontam que ele poderia ter descoberto algo sobre a indústria musical que jamais deveria ser revelado. No mundo do cinema, casos ainda mais estranhos acontecem. Heath Ledger, que interpretou o Coringa em Um Cavaleiro das Trevas, mergulhou tão fundo no personagem que perdeu o controle. Ou, foi o que disseram. Amigos próximos afirmam que ele vinha relatando pesadelos, ansiedade extrema
e uma sensação de estar sendo observado. Pouco tempo depois do lançamento do filme, Hit foi encontrado morto por overdose acidental de remédios para dormir, mas a coincidência mais perturbadora é que sua morte ocorreu logo após cenas gravadas que exploravam a insanidade e o caos. Temas que, segundo teorias, carregam uma energia simbólica muito mais densa do que imaginamos. E quando se fala em manipulação simbólica, o nome Beyoncé surge constantemente. Ela é frequentemente associada a símbolos místicos e gestos que muitos interpretam como referência aos Illuminati, uma suposta elite que controla a cultura, a mídia e a mente das pessoas através de mensagens subliminares. Seus clipes e performances estão repletos de triângulos, olhos e imagens ritualísticas. Coincidência artística ou parte de algo maior? As teorias afirmam que certas figuras da música e do cinema são escolhidas, moldadas e usadas para transmitir códigos ao público. Mensagens que passam despercebidas, mas que influenciam comportamentos, crenças e emoções em escala global. Outro nome cercado de mistério é o de Avicii, o DJ sueco que revolucionou a música eletrônica e morreu em 2018, em circunstâncias nunca totalmente esclarecidas. Pouco antes de morrer, ele vinha denunciando abusos na indústria do entretenimento e declarando estar sendo seguido. Sua morte foi tratada como suicídio, mas muitos acreditam que ele estava prestes a revelar algo grande demais. Suas últimas produções e videoclipes têm mensagens simbólicas sobre libertação, manipulação e poder. Seria um grito de alerta escondido em forma de música? Esses casos formam um mosaico perturbador. Pessoas com talento extraordinário, mas destinos trágicos e conexões enigmáticas. Quando analisados juntos, parecem seguir um padrão: fama meteórica, colapso repentino e morte cercada de contradições. Como se, em algum ponto, todos tivessem ultrapassado um limite invisível. Mas o mais inquietante é pensar: e se essas histórias não forem apenas coincidências isoladas? E se existir uma estrutura de poder, oculta, silenciosa, menos controlando quem sobe e quem cai? Uma força que decide quem brilha sob os holofotes e quem é apagado no silêncio? A fama é uma moeda cara, e talvez, no mundo das celebridades, o sucesso venha com um preço que poucos estariam dispostos a pagar. E você? Acredita que tudo isso é apenas o resultado de pressões psicológicas e da fama extrema? Ou acha que existe algo muito mais sombrio por trás das cortinas de Hollywood e da indústria musical? O palco está iluminado, mas as sombras sempre guardam o que o público não pode ver. Inscreva-se no Enigmas das Sombras, ative o sininho e mergulhe mais fundo na verdade que muitos tentam esconder, porque às vezes os segredos mais obscuros estão justamente por trás dos sorrisos mais brilhantes.